Pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 9 de outubro, recebendo com muito prazer a deputada estadual Andréa Werner, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Nós vamos conversar com a deputada por telefone, já que tivemos problemas de transmissão da internet. A deputada está no município de Vinhedo e lá está chovendo muito e houve problemas com a transmissão da internet. Por essa razão, faremos então a entrevista com a deputada por telefone, pelo celular, e a imagem da deputada ficará frisada no nosso vídeo. Portanto, com esse esclarecimento, eu queria iniciar o programa chamando inicialmente o colega jornalista Fernando de Maria para a sua saudação inicial aos nossos convidados, à nossa convidada, aos nossos amigos internautas e telespectadores. Fernando, obrigado pela presença. Olá, Chico. Olá também a deputada e a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. É importante você se inscrever em nosso canal. Você também pode nos acompanhar pelas demais plataformas e redes sociais. Lembrando que 3 horas da tarde a reprise na TV Com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 da NET Claro. Muito bem, deputada Andréa Werner, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite. Pois não. Deputada, eu queria começar essa entrevista, essa conversa com a senhora, que também é jornalista e é escritora, e é uma especialista na questão do transtorno do espectro autista e também na luta em favor das pessoas com deficiência. A deputada é uma referência na Assembleia Legislativa com relação a essas questões fundamentais. Eu gostaria de saber inicialmente, deputada, com relação ao transtorno do espectro autista, tendo em vista a visibilidade e a inclusão que derivam desde que as pessoas começaram a refletir sobre essa questão, queria saber da senhora o seguinte: se as escolas públicas no estado de São Paulo, sobretudo as estaduais, estão devidamente preparadas para atender essa necessidade de alunos com o transtorno de espectro autista e se os nossos professores estão qualificados para tanto, deputada. Olha, infelizmente a resposta não é a que eu gostaria de dar, não. As escolas estaduais, principalmente, não estão preparadas para poder oferecer aquilo que esses alunos precisam para estar efetivamente incluídos. Porque Sim. a inclusão é muito mais do que a matrícula do aluno, né? Claro. A gente deu um passo muito grande nos últimos anos, que foi de garantir a matrícula desses alunos nas redes, tanto pública quanto privada. Sim. Mas a gente ainda tem que dar um passo além, que é garantir que a lei seja completamente cumprida, quer dizer, que os professores tenham formação adequada, que haja acompanhantes especializados, que tenha adaptação de material, que tenha sala de atendimento educacional especializado no contraturno, para que esses alunos possam aprender em condições de igualdade com os outros alunos, quer dizer, para que eles possam estar efetivamente incluídos. Claro, sem dúvida nenhuma. E a senhora tem informação, deputada, já que a senhora é uma especialista na questão e acompanha muito de perto toda essa questão, com relação às escolas municipais, quer dizer, nos municípios do estado de São Paulo, o cenário que se vê é melhor ou é semelhante ao do público das escolas estaduais? Nas escolas municipais, via de regra, o cenário é um pouco melhor do que nas escolas estaduais, né? Toda mãe de criança com deficiência tem um grande medo daquele momento em que o filho sai da escola municipal e vai para a estadual, porque pode faltar alguma coisa, falta um apoio, mas todo mundo sabe que o cenário nas escolas estaduais é infinitamente pior, é bem mais caótico. Sim. Então, nas escolas municipais, pelo menos, às vezes tem um estagiário para acompanhar a sala, algum tipo de suporte aquela criança vai ter. Nas estaduais, realmente não tem nada.
os relatos que a gente recebe é que esses adolescentes estão abandonados mesmo, que não existe inclusão de fato. E, deputado, e o que fala a Secretaria de Estado da Educação a respeito? O que diz o secretário, por exemplo? Ele tem sido questionado sobre isso? Tem sido cobrado? Enfim. Sim, eu já enviei alguns ofícios para a Secretaria de Estado da Educação a respeito, porque a gente recebe muitas denúncias de adolescentes que estão sem acompanhamento, e a resposta sempre é de que essa formação continuada está sendo dada. Inclusive, um questionamento que eu fiz foi porque eu recebi denúncia de professores de que estão sendo proibidos de adaptar material, que é uma coisa que é garantida pela legislação, e o secretário me garantiu que não existe essa proibição, que existe até uma formação continuada sobre adaptação de material e que eles estão formando multiplicadores para que possam treinar outros professores. Mas a gente sabe que a educação estadual, a educação municipal, a educação pública como um todo, ela vem sendo sucateada ao longo de vários anos. Sim. Falta investimento. Saiu aí uma pesquisa na semana passada mostrando que das 10 carreiras com menores salários, 5 tem a ver com a educação. Então a gente sabe que a educação vem sendo precarizada e desvalorizada, e isso obviamente vai refletir na inclusão dos alunos com deficiência. Claro, infelizmente neste país a educação não é tratada como deveria ser. Educação não deve ser prioridade de governo, educação deve ser a razão de ser de todos os governos, sejam eles municipais, estaduais e sobretudo federal. Mas eu gostaria de chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que também acompanha com muita atenção toda essa questão. Fernando, por favor. Deputado, até dentro do que o senhor está comentando, obrigado pela sua participação, a senhora gostaria, por exemplo, é possível fazer uma comparação no cenário na capital, que é uma realidade, em relação aos municípios do interior paulista, né? Como São Paulo são mais de 600 municípios, né? Essa disparidade aí nesse aspecto. Como que existe algum levantamento, algum estudo já realizado, ou a senhora está desenvolvendo isso daí na Lesp? Já existia alguma coisa nesse sentido sobre essa pauta específica dos autistas? É claro, depois a gente vai ampliar também para as pessoas PCDs, demais PCDs, mas especificamente para o autista, existe algum levantamento? Quantos autistas, crianças autistas estão matriculadas na rede estadual paulista, por exemplo? Olha, a gente mandou um requerimento de informação para a Prefeitura esse ano, para a Prefeitura de São Paulo, mas não sobre autistas especificamente, a gente mandou sobre crianças com deficiência. Sim. E a gente teve uma resposta, se eu não me engano, foi acho que 26 mil crianças com deficiência, alguma coisa assim. De qualquer forma, a gente achou muito pouco o número que foi mandado. Só na capital, né? Só na capital, deputada? Só na capital esse número? Na capital, só na capital. A gente acha que não reflete a realidade. Até porque a gente sabe que, principalmente quando a gente fala de autismo, tem muita criança sem diagnóstico ainda, Sim. né? Basta você conversar com o professor para você ver que o professor vai falar, que na sala tem pelo menos umas 3 crianças que exibem comportamentos que são sintomáticos, de que às vezes a criança tem ali um TDAH, tem alguma coisa, mas a criança ainda não tem o diagnóstico. Então ainda falta para começar o acesso ao diagnóstico. A gente não tem nenhuma estatística segura sobre o número de crianças autistas que a gente tem, e tem umas estatísticas bem toscas também. Eu peguei uma vez uma estatística do Estado que está assim, crianças com deficiência intelectual e crianças com autismo. Só que tem criança autista com deficiência intelectual. Onde que essas se encaixam, né? Claro. E aí, como é que você sabe onde está uma, onde está outra? Então não são estatísticas confiáveis, a gente ainda não tem um número confiável para saber quantos autistas a gente tem no estado de São Paulo ou por município. Infelizmente, esse número a gente ainda não tem. Muito bem, falando nessa questão de saúde, deputado, eu queria saber agora o seguinte, em relação aos níveis de autismo, porque sabe-se que existem níveis mais leves, outros mais severos, enfim. O que a família, quando desconfiar de alguma coisa, deve fazer? Como é que ela deve agir? Existem unidades especializadas, por exemplo, na área da saúde, para esse tipo de diagnóstico e de atendimento, deputada? O autismo a gente fala de níveis de suporte, né? Tem nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 é o que precisa de menos suporte, e nível 3 é o que precisa de mais suporte. Quando a família desconfiar de alguma coisa, geralmente a gente recomenda que procure o CAPS, porque é porta aberta e é normalmente onde ela vai conseguir alguma avaliação.
Só que, de novo, vamos para o infelizmente de novo, né? Faltam psiquiatras qualificados para fazer essa avaliação. Então, a gente tem recebido denúncias de que as pessoas estão encontrando filas, né? Tem municípios enormes do interior do estado que tem 1, 2 psiquiatras pelo SUS para poder fazer esse tipo de avaliação. Então, de novo, a gente está falando de uma coisa que deveria ser direito, mas está sendo privilégio, né? Porque quem pode pagar vai no médico particular, ou às vezes consegue um no plano de saúde. Até plano de saúde está limitando essa questão do psiquiatra ou do neuropediatra. Mas pelo SUS está tendo muita dificuldade, está tendo fila para conseguir essa avaliação para que venha o diagnóstico. Mas o caminho natural seria procurar o CAPS ou encaminhamento com o médico da família, às vezes. Mas pelo CAPS é mais seguro. A questão é que nós temos filas, porque tem poucos psiquiatras infantis que são especialistas para poder fazer essa avaliação. E quando a gente fala que o autismo é um espectro, né? E uma pessoa que fala, uma criança que fala, por exemplo, que conversa, se o médico não for muito especialista, ele pode bater o olho e descartar o autismo, porque ele não entende a questão do espectro do autismo, né? Aí essa criança pode ficar prejudicada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa com autismo grau 1 de suporte. Se eu fosse num médico que não é especializado, provavelmente ele falaria que eu não sou autista porque eu falo, porque eu converso. E é isso que acaba acontecendo com muitas crianças. Pois é, realmente essa é uma questão realmente muito séria. Quando a senhora se refere a CAPS, seria um centro de atenção psicossocial? É isso? Isso. Muito bem. A política pública destinou este local para atendimento aos autistas. Entendi. Aí tem toda uma discussão se é o local adequado ou não. Agora a gente tem aí uma lei que foi aprovada no Estado para a criação de centros especializados. Teve o decreto do governador também, que foi lançado dia 6 de abril, que também fala da criação de centros especializados, e pela primeira vez no orçamento federal foi colocada uma linha para autismo, para centros especializados de autismo. Então eu acho que provavelmente, dando tudo certo, né, eu sou otimista, a gente vai conseguir sair dos CAPs e ter locais especializados para atendimento e para tratamento multidisciplinar de autistas, que é o que seria o ideal. O ideal, porque o CAPS atende a todos os problemas mentais, né, de saúde mental, me parece, pelo menos aqui em Santos. Sim. É assim que funciona. Então tem o CAPS drogas. Não é, evidentemente não é apropriado. O CAPS infantil, né? Aqui Claro. Em mesmo se inaugurou o CAPS, que é só infantil. Claro. Mas em muitos lugares o que acontece é que os autistas eles estão fazendo tratamento do lado de pessoas que têm dependência química, adultos com esquizofrenia, que têm quadros violentos. Meu então Deus. não é de fato adequado, criança. Claro que não. Autista está fazendo tratamento do lado de pessoas que têm quadros mais graves. Assim, Claro que realmente não é o local mais adequado. Sem dúvida nenhuma. Fernando de Maria. Deputada, não sei se você conhece, aqui em Santos a gente tem uma clínica autista. É uma das primeiras, teve lá no Rio de Janeiro, eu não me lembro exatamente qual a cidade no interior do Rio, que tinha a primeira, e essa aqui é uma das primeiras também em Santos. E já estão falado até pela própria prefeitura, uma nova unidade. A própria vice-prefeita já anunciou essa possibilidade de uma nova unidade, uma segunda escola do autismo aqui em Santos. Só que ela é atrelada à área da saúde. E muitas vezes a gente percebe nitidamente que não se comunicam muito com a área da educação, que é quem está no dia a dia, quem é que dá o primeiro olhar nesse aspecto. A senhora conhece essas experiências de clínica de autismo de poder público, por exemplo, e isso considera também que cabe, principalmente, é claro, tem que ter a área da saúde, mas cabe também uma gerência contínua e também de contribuição da área da educação, a educação e a saúde andarem juntas. Hoje, por exemplo, aqui em Santos, é a saúde que toma conta dessa clínica, por isso que eu gostaria de saber a sua opinião nesse sentido. Você está falando da clínica escola, né? É a clínica escola autista de Santos, isso. De Itaboraí. Em alguns municípios que não tinha nada, praticamente nada, e chega uma clínica escola, faz muita diferença na vida de crianças, de adolescentes, principalmente. Agora, eu tenho algumas restrições com esse modelo, porque eu vejo que em algumas cidades, quando tem inclusão escolar funcionando razoavelmente bem, e chega uma clínica escola, acaba a inclusão escolar. Porque aí os diretores de escola começam a falar, você chega com um filho que, por exemplo, um autista que precisa um pouco mais de suporte como o meu filho, que não fala, tem deficiência
questão que eu prefiro, né, sempre que possível, obviamente, que a gente tenha os dois modelos separados, que a gente tenha o modelo clínica, que dê atendimento multidisciplinar, e que a gente tenha a escola com todo o atendimento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que essas crianças e adolescentes têm direito. É um modelo que eu considero o ideal. Desculpe, Chico. Até dentro dessa linha, obviamente, aí é uma questão que é discutível hoje. Essa questão da inclusão é muito forte, é legal, tudo, né? E algumas escolas, algumas cidades acabaram desativando as escolas de educação especial que existiam. Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem o Colégio Carmelita Prost Vilaça, por exemplo. E hoje ela acabou sendo esvaziada. Ela está mantida por pressão dos pais, porque entendem que em alguns casos, e cada caso é um caso, obviamente, essa questão da inclusão numa escola regular acaba sendo, de certa forma, prejudicando a criança, dependendo de cada criança. Na sua opinião, só acredita que em alguns casos deve esse trabalho também ser mantido, as escolas específicas de educação especial devem ser efetivamente eliminadas sob o seu ponto de vista, e isso deixando aí para algumas entidades que realizam esse tipo de trabalho? Eu acho que no atual momento que a gente está, a gente não tem condições de fechar as escolas especializadas. Muito bem. Eu acho que talvez se um dia a gente conseguir investir do jeito que deve ser investido na educação inclusiva, desde lá dos pequenininhos, dando todo o suporte que a lei diz que tem que dar, com os professores formados, com os acompanhantes especializados contratados, com os espaços adaptados, salas menos lotadas. Aí, neste momento, talvez a gente consiga acabar com as escolas especializadas. Agora, nesse momento, você não tem como virar para uma mãe de um adolescente autista grau 3 de suporte, quer dizer, que precisa de muito suporte, e falar, olha, nós vamos fechar a escola especializada, vamos botar na escola regular. Sim. Tem a menor condição de fazer isso. Claro. Mas isso seria uma crueldade, até porque tem alguns adultos autistas que estão nas escolas especializadas porque a gente não tem outro equipamento público para fazer esse papel que seria do centro-dia. Quer dizer, a gente tem escola especializada fazendo papel de assistência social. Tá errado? Tá. Agora, enquanto a gente não tiver o equipamento certo para botar no lugar disso, a gente simplesmente não pode tirar o único recurso que essas pessoas têm, a única rede de apoio que essas pessoas têm. Claro. Então, a gente primeiro precisa fazer aquilo que é certo, dar toda a estrutura que é correta, fazer a lei ser cumprida, e aí, quem sabe, um dia, quando tiver todo mundo direitinho incluído na escola, a gente olha para esse modelo e fala, olha, ele não está sendo mais necessário. Mas, por enquanto, a gente não consegue falar isso ainda. Muito bem, por tudo isso que a senhora acaba de colocar, quer dizer, justifica-se plenamente a existência de uma escola especial em Santos, que existe há mais de 50 anos, que é a escola que é uma referência, um modelo, a Escola Carmelita Prost Vilaça, e que houve uma tentativa até de acabar. Exatamente. E os pais não pressionaram, enfim, justifica-se plenamente, até porque é uma escola que é um modelo, é uma referência, não sei se a senhora conhece, mas de qualquer maneira é uma escola que aqui em Santos da maior importância. E já existe há bem mais de 50 anos. Exatamente. É um símbolo aí nesse símbolo em Santos. Os pais pressionaram justamente o que a deputada está comentando. Claro. Né? Porque o mantra, a inclusão é importantíssima, ninguém discute isso. Mas existem casos e casos. Claro. Né? Então isso e fica, que nem a deputada falou, e depois completa 18 anos, como é que faz? Pois é. E aí a gente entra numa outra discussão, né, deputada, que é a questão, infelizmente é uma realidade, é pouco, o assunto em si já é um assunto delicado, Sim. Que é a questão do suicídio, mas infelizmente é um índice cada vez mais crescente de suicídio entre pessoas com deficiência que infelizmente acabam tendo essa realidade. A LESP também, só como presidente da comissão, só também está atenta a esse tema, deputada? Eu estou atenta a esse tema desde antes de eu ser deputada, porque eu sempre acolhi as famílias, né? Quem vinha atrás normalmente eram as mães. Certo. Então, além de eu saber que a maior causa de morte de autista grau 1 de suporte é suicídio, né? Porque tem uma estatística assim nos Estados Unidos, além disso, a gente também tem um número muito grande de suicídio de mães cuidadoras. Sim. Né? São várias questões envolvidas aí que tem a ver com a saúde mental da família inteira, porque Claro. Os pais vão embora, né? É muito comum
manter no mercado de trabalho formal, vivem numa situação muito precarizada, recebendo o benefício da prestação continuada em nome do filho. Então, isso vai favorecendo para a deterioração da saúde mental. Então, a gente tem não só uma questão de saúde mental muito grave da pessoa com deficiência, mas também da cuidadora da pessoa com deficiência. Então, é uma coisa que chama a minha atenção já há muito tempo. Sem dúvida nenhuma, é realmente da maior relevância todas essas questões. Deputada, eu vou pedir a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 9 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer a deputada estadual Andréa Werner, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Nós vamos agora, antes de continuarmos a entrevista que estamos fazendo por telefone com a deputada Andréa Werner, por problemas aqui da questão da internet, antes disso eu vou chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje. Seja bem-vindo, meu caro Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo, uma ótima semana para todo mundo. Estamos aí com frente fria, áreas de instabilidades e tudo colaborando para a manutenção da chuvarada a qualquer momento sobre todas as regiões paulistas. Já chove em vários lugares, de vez em quando para, logo volta e para e fica assim o dia todo. Céu carrancudo, ameaçador para chuva até com granizo em alguns lugares, principalmente no interior, onde as temperaturas sobem mais, chegam até os 30 graus, mas na faixa leste, no litoral e na capital, 22 a 24 graus. Mesmo assim, sensação de abafamento durante a tarde, o que agrava a chuva, a trovoada, os temporais que podem ser fortes. Outubro vai se caracterizando
como um dos mais chuvosos de todos os tempos, batendo todos os recordes de chuva. Tempo instável a semana toda. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em suas previsões e com dicas aí importantes, valiosas para os amigos internautas e também os amigos telespectadores. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Bem, vários internautas aqui participando também. O Aldo Neto, que é pai, inclusive, de um filho autista inscrito na rede, ele quer parabenizar as guerreiras da educação de Santos que fazem um grande trabalho com o filho dele na Escola Municipal João Papa Sobrinho. Sim. Né? O Paulo Eduardo Costa, mandando um abraço. O Aldo Neto faz uma pergunta para a deputada. O que ela analisa a respeito da progressão continuada, se foi ou não foi um acerto. E o legal da inclusão é o acolhimento das crianças típicas com as atípicas. Entre o acolhimento é perfeito. O pessoal também do Diário PCD também participando, obrigado também pelo pessoal do Diário PCD também, o Fábio Azevedo também, representante da Comissão 48, o Paulo Castro, ele diz que é pai de 2 autistas, o Nicolas com 14 anos e a Ana Luísa com 11. Parabeniza sempre a deputada por suas ações nessas nossas batalhas em busca de uma vida melhor para os nossos filhos. Mas, enfim, tem os nossos internautas participando, pergunta principalmente do Aldo a respeito da progressão continuada. Muito obrigado a todos os amigos internautas. Deputada, por favor. Eu tenho algumas críticas à questão da progressão continuada, né? Porque eu acho que a gente não tem ido na raiz do problema. A gente tem passado as crianças e passado os adolescentes. Eu entendo o motivo da progressão continuada, que foi evitar a evasão escolar, porque quando as crianças repetiam, isso acaba aumentando a evasão escolar. Mas eu acho que a gente tem que entender também o que leva a repetir, quais que são as questões que levam as crianças a terem um desempenho pior, qual que é o problema atual da nossa educação, que é conteudista, que não leva em consideração os vários modelos mentais, as pessoas são diferentes, existe neurodiversidade. Então eu acho que a progressão continuada veio para resolver um problema que a gente não pensou direito, né? Que é a diversidade que a gente tem dentro da sala de aula. A gente precisa repensar a educação, a gente precisa repensar o tanto de mentes diferentes que a gente tem dentro da sala de aula e adequar esse conteúdo da educação a todas as mentes diferentes que a gente tem dentro da sala de aula. Eu não acho que a progressão continuada é a solução ideal que a gente tem para evitar a evasão escolar. Tanto que a gente continua com níveis de evasão escolar muito altos. Eu acho que precisava ser repensado, sim. Uhum. Isso aí é posicionamento da deputada Aldo Neto. Um abraço ao colega jornalista. Posso fazer uma complementação? Por favor. Fique à Evasão vontade. escolar? Pois não. Fique à vontade. Falta de diagnóstico. Por exemplo, eu tive uma audiência pública outro dia na UESP sobre dislexia. Existe uma evasão escolar absurda de alunos com dislexia não diagnosticada. Por quê? Porque eles se acham burros, porque eles têm dificuldade de leitura e de escrita. O professor não tem ali um treinamento para poder possivelmente investigar que aquele aluno tem uma dislexia não diagnosticada. E isso leva à evasão escolar. Então, é uma coisa que não tem nada a ver com a progressão continuada, mas que está acontecendo por falta de suporte adequado dentro da escola. Então, a gente tem que considerar outras questões dentro da escola que estão deixando alunos sem suporte e que levam à evasão escolar. E nesse sentido, deputado, e a questão do bullying? Porque eu imagino que seja outro motivo para a evasão, inclusive, não? Então, a questão da inclusão escolar é muito importante justamente porque as pessoas só vão se acostumar com a diversidade se elas conviverem com a diversidade desde cedo. Claro. E o melhor remédio contra o bullying é a inclusão escolar. Claro. Porque você só estranha aquilo com que você não convive. Lógico. Aquilo que vive segregado, né? E aí cria um estigma. Então, crianças que convivem desde cedo com a diversidade, elas não vão ter por que fazer bullying, porque elas já estão acostumadas. Aquilo ali para elas já é normal, já é corriqueiro, elas não veem diferença nenhuma naquilo. Então, para mim, é o maior remédio que a gente tem contra o bullying. Agora, a gente tem aí já adolescentes que praticam bullying porque não cresceram convivendo com a diversidade. E aí, nesses casos, a gente precisa ter uma postura da direção da escola, enérgica, tanto de chamar esses adolescentes, de chamar os pais, de tratar isso, como de fazer atividades para conscientizar a comunidade escolar contra o bullying, de que isso é errado, de que isso é criminoso, que isso leva à evasão escolar.
quando meu filho Claro. entrou na escola aqui em Vinhedo, ele já entrou com 13 anos. E ele é um autista que não fala, tem deficiência escolar, deficiência intelectual. Foi mostrada para a sala de aula dele um vídeo sobre autismo, explicando o que era autismo, e depois um vídeo sobre o Theo. Por que o Theo faz barulhinhos? Por que o Theo anda carregando o iPad dele para todo lado? Por que o Theo tem foto de girafa no iPad dele? Coisas assim. E foi muito interessante aquilo, porque desmistificou tanto o autismo quanto o Theo autista. Sim. E isso levou os outros adolescentes a não terem medo, a não acharem estranho, a não nada disso. Então, o jeito de conversar com ele é um jeito completamente natural. Claro. Então, se todas as escolas fizessem esse trabalho de desmistificar o colega com deficiência, o colega neurodivergente, provavelmente a gente não teria níveis tão altos de bullying. Né? Claro. É um trabalho que é feito e dá trabalho, né? E nem todo mundo está afim de ter trabalho. Sim, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental, por isso a inclusão se impõe, né? Exatamente. Agora, nem todas as escolas, infelizmente, têm esse padrão ao qual a senhora se refere, que é fundamental, que permitiu exatamente essa inclusão do Theo, né? Infelizmente, a educação no Brasil não é tratada como deveria ser, infelizmente. Deputada, há outras questões também que nós gostaríamos de falar, né, Fernando? Sobretudo a questão dos PCDs, né, e o seu trabalho, Exatamente. os desafios que a senhora vem enfrentando na Assembleia Legislativa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito disso, das suas ações e também dos desafios, deputada. Bom, a gente, em 5, 6 meses de mandato, a gente recebeu cerca de 5.000 contatos. 5.000 contatos por e-mail, por mensagens nas redes sociais, pelo nosso formulário de contato, de denúncia, o que é absurdamente muita coisa, né? Porque eu acho que nunca teve um gabinete focado nessa pauta da pessoa com deficiência na Alesp. Então, as pessoas de fato estão procurando para que se resolva os problemas delas, né? Para que acesso a direitos seja mais fácil, seja facilitado de alguma forma. Então, a gente tem sido muito procurado mesmo, o nosso time trabalha muito para dar conta dessa demanda. A gente investigou cerca de 1.000 denúncias, porque desses 5.000 contatos, muitas vezes é informação, às vezes é só um acolhimento, Sim. ou um pedido de ajuda, e tem denúncia também. Foram mais ou menos 1.000 denúncias investigadas desses 5.000 contatos que a gente recebeu. E algumas denúncias feitas ao Ministério Público, e mais de 30 projetos de lei protocolados, acho que quase 100 ofícios enviados já para prefeituras, secretarias de educação, secretaria de saúde de vários municípios. Então é um trabalho de todo dia, porque todo dia tem alguém com deficiência ou com um filho com deficiência que está tendo direito violado todos os dias. Sim. Infelizmente a gente tem uma lei muito boa, mas que não é cumprida. Pois é. Então, as pessoas têm dificuldade de ter acesso aos seus direitos e muitas desconhecem os seus direitos ainda. Então, a gente tem que fazer esse trabalho até de ensinar as pessoas quais que são os seus direitos. Então, é muito trabalho. A gente tem a Comissão também dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem muitos deputados que estão interessados e que estão ainda aprendendo um pouco sobre a pauta também, né? Que estão interessados sobre a pauta e aprendendo sobre a pauta. Então, eu acho que agora, nesse segundo semestre, a gente vai organizar melhor a casa, né? Até porque foi o meu primeiro mandato, então a gente montou o gabinete e aquela coisa de você trocar o pneu com o carro andando, porque a gente já entrou recebendo um monte de denúncia, tendo que sair correndo atrás das coisas. Agora, acho que no segundo semestre, a gente vai dar conta de organizar melhor a casa para poder dar um andamento melhor para o número absurdo de denúncias que a gente recebe, né? Muito bem. Fernando de Maria, eu gostaria de ouvi-lo. Deputado, até dentro do que o senhor está comentando, eu gostaria de saber, a senhora até recentemente teve um encontro com o governador Tarcísio de Freitas, mas assim, como é que é a visão do próprio governador? O governador que já citou até publicamente que ele tem um sobrinho também com uma doença rara também, e como é que essa relação, a senhora do partido, em tese, que o próprio deputado, seu colega Caio França, coloca como um partido independente, mas a gente sabe que obviamente tem
obviamente tem um viés mais de oposição, digamos assim, apesar de se considerar independente. Como é que tem sido essa relação com o governador? Ele tem sido bem aberto aí para essas pautas importantes nesse sentido. E eu refiro também a esse aspecto a pauta até do seu colega de partido, o deputado Caio França, a respeito do uso da cannabis, a ampliação, obviamente, dessa possibilidade aí, essa pauta conjunta, até com o seu colega também, deputado Eduardo Suplicy, para várias e várias doenças aí que infelizmente acometem as pessoas, mas ainda precisa ter um impulso maior, né? Então eu gostaria de saber também essa questão desse projeto de lei aí que precisa ser regulamentado aí com mais agilidade aí, segundo o seu colega Caio França. Então eu gostaria de saber essa questão também, se a sua relação com o deputado, especialmente com o governador, e também o uso da cannabis aí para ver se facilitaria a vida de muita gente aqui no estado de São Paulo. A minha relação com o governador é muito cordial. O governador se diz muito sensível à causa, justamente porque ele tem um sobrinho que tem uma síndrome rara. Eu tenho uma relação muito próxima com o secretário Kassab. Sempre que eu preciso falar com ele marca a reunião no dia seguinte, ele é muito aberto. Tenho falado também com o secretário Arthur. Então, eu tenho um contato muito fácil com os secretários. Com o governador, obviamente, não é tão fácil porque ele é o governador, né? Mas ele sempre se mostrou muito sensível à causa e eu estou esperançosa nessa sensibilidade do governador, porque ele tem que sancionar o meu PL 454 até o dia 11, que é quarta-feira. Meu PL 454, ele amplia os direitos de inclusão escolar também para crianças com TDAH, TOD, dislexia, descalculia, que não são público da educação especial atualmente, aqui no estado de São Paulo. Ele multa escolas que recusam matrícula, ele permite a entrada do acompanhante terapêutico da criança se for necessário que esse acompanhante terapêutico entre, porque tem muitos municípios que estão impedindo a entrada desse acompanhante terapêutico. Ele coloca uma formação para acompanhante especializado, coloca um limite de crianças por acompanhante especializado. Então, é um projeto de lei muito importante para a inclusão escolar e eu estou contando aí com a sanção do governador. Eu estou recebendo sinais positivos da parte dele, então eu estou razoavelmente otimista de que pelo menos uma sanção com viés parcial talvez venha aí na quarta-feira. Estou otimista com relação a isso. Quanto à cannabis, eu acho que a regulamentação é difícil porque a gente tem algumas condições que têm comprovação científica de uso já da cannabis medicinal e outras condições que estão em estudo. Então, eu acho que a regulamentação está levando em consideração para quais condições que o SUS em São Paulo daria esse medicamento de graça, né? Até que é um medicamento. Mas que a gente fala que é natural, é um medicamento e pode ter efeitos colaterais. Então, eu acho que é por isso que deve estar demorando mais, mas de qualquer forma, a gente precisa ter mais estudos, né? Justamente porque tem possibilidade de ser bom para tanta coisa, a gente precisa ter investimento para que tenha mais estudos, para que a gente tenha certeza, porque até os médicos têm medo de dar a dose, que dose que eu passo para o paciente, justamente porque ainda faltam muitos estudos, né? E eu acho que é por isso que essa regulamentação está tão devagar, está tão agarrada ainda, e tem tantas pessoas aí ansiosas esperando por isso, e eu compreendo totalmente que as pessoas estão ansiosas, porque eu mesma conheço amigas que tiraram 6 medicações da filha que tem paralisia cerebral e tinha epilepsia de difícil controle só para cannabis. Então pode mudar a vida de muita pessoa mesmo. Sem dúvida, tem mudado sim. Deputado, eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito do seu lado de escritora, dos seus livros. Nós temos até imagens aqui, fotos dos seus livros, tá certo? Já estamos até projetando. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco, por favor, deputado. A lagarta vira pupa. A lagarta. Meu amigo faz I. Meu amigo faz I. Só para citar alguns. Só para citar os dois. Bom, o Lagarta Vira Pupa, ele foi uma coletânea dos primeiros textos do blog, né? Porque tudo começou com um blog lá em janeiro de 2012. Sim. E eu coloquei alguns textos novos, que é basicamente abrindo o coração de uma mãe atípica, como a gente fala, né? Desde o diagnóstico do TEL e tudo que eu fui aprendendo desde então e eu fui registrando. Quando eu pego o livro hoje em dia, eu vejo que muitas coisas eu mudei o pensamento. Eu não escreveria de novo porque eu comecei a entender mais sobre capacitismo, né? E eu vi que algumas coisas que eu escrevi
Sim. O livro reflete a pessoa que ela era na época. Lógico, né? lógico. Depois que o Theo tinha sido diagnosticado. E fala muito ao coração de mães, principalmente que acabaram de ter o diagnóstico, principalmente porque elas se identificam muito com esse momento. Então, para quem teve o diagnóstico de autismo do filho, quem quer entender um pouquinho melhor o que passa uma família com um filho autista, é interessante. E o Meu Amigo Faci é um livro que eu escrevi pensando em facilitar a questão do entendimento do coleguinha diferente. Em nenhum momento eu falo a palavra autismo no livro, ele é um livro infantil, que fala de uma menina, que é a Bia, que percebe que um coleguinha na sala, ele não fala, e ele faz muito, e ele faz várias coisas diferentes. E aí, ela vai questionar a professora sobre esse coleguinha, e a professora fala que ela tem que observar o coleguinha, para ela entender o coleguinha. Então, é um livro que mostra como que, no final das contas, as crianças com deficiência, autistas ou com outras deficiências, elas têm muito mais em comum com as crianças de desenvolvimento típico do que elas têm de diferente. Claro. No final, dá para todo mundo brincar junto do mesmo jeito. Sim, então, é um livro que é muito bacana, porque às vezes eu vou em escola e eu vejo meu livro na escola, sabe? Que legal. E eu fico muito feliz disso. Em início de ano, então, às vezes as mães compram para dar de presente para todos os coleguinhas da sala dos filhos. Ele está indo para a 3ª edição, eu agora mudei de editora, então ele está em falta agora. A gente está aguardando sair a 3ª edição. Assim que sair a 3ª edição, eu informo para todo mundo que ele vai estar nas livrarias. Antes eu vendia ele independente, né? Vendia no meu próprio site. Agora ele vai estar disponível nas livrarias. Mas com relação à sua primeira abordagem, a senhora poderia fazer um relançamento do livro atualizado, devidamente revisado, né? E temos que lembrar sempre daquele grande filósofo espanhol, Ortega y Gasset, que dizia com muita propriedade, né, quando se analisar a obra de alguém, ou a declaração de alguém, considere sempre o tempo, a circunstância e o ambiente em que essa declaração, em que essa obra foi desenvolvida. É o seu caso, por exemplo. É isso, eu ainda quero relançar ele comentado. Claro. Seria um jeito legal de fazer. Cabe perfeitamente, deputada. Fernanda Maria. Deputada, mais perguntas aqui dos nossos internautas. O Fábio Azevedo, deputada, qual a ação para manutenção e acesso às isenções tributárias? Isenções tributárias, obviamente, para as pessoas com deficiência. O Henrique Cel, bom dia. O Estado está providenciando alterações no IPVA das pessoas com deficiência sem a participação do público envolvido. A senhora pode interceder pelas pessoas, obviamente, pelo Henrique Cel, em nome de outras pessoas com deficiência? A primeira pessoa perguntou qual a ação para manutenção e acesso às isenções tributárias. Tributárias. Acredito que seja a respeito da compra de veículos 0 km. Acredito que seja compra isso. De veículos, provavelmente. Né? E o Henrique Cel está falando especificamente do IPVA, mas não está tendo a participação do público envolvido nessa discussão que o governo do Estado está fazendo. Se a senhora pode interceder por nós, que é as pessoas com deficiência. Essa questão do IPVA está dando bastante discussão, né? Primeiro porque tem a questão da perícia no INESC, que tem que ser feita e que as pessoas não estão conseguindo agendar, que às vezes conseguem agendar só para daqui a 6 meses, ou tem pessoas que conseguem agendar só para outra cidade. E, inclusive, eu até protocolei um projeto de lei que se a pessoa não conseguir a perícia no INESC em 60 dias, que serve o ângulo do médico particular ou do médico do SUS, porque as pessoas estão sendo impedidas de conseguir essa isenção porque elas não conseguem a perícia no INESC. Sim. Né? Então, está sendo o principal problema para ter acesso a essa isenção do IPVA. E está tendo uma discussão também sobre o limite do preço do carro para a isenção do IPVA. Sim. Porque o carro de R$70 mil, você não existe mais, né, praticamente, um carro que caiba uma cadeira de rodas no valor de R$70 mil. Lógico. Então tem tido muito pedido para que se aumente esse teto aí da isenção do valor do carro. E aí isso tem que ser discutido com o executivo, porque aí teria que aumentar o valor dessa isenção também. Sim. Eu não sei como que está essa discussão atualmente, eu vou me atualizar lá com o gabinete e eu posso postar isso nas minhas redes para vocês acompanharem nos próximos dias. Eu vou ficar devendo essa para vocês, mas eu sei que a discussão está acontecendo. Sem dúvida. Em que situação que está atualmente.
E essa discussão, viu, deputada, se arrasta desde o governo Dória. Né, é uma coisa bem antiga, ele já vem há algum tempo se arrastando e isso não se resolve. E essa reivindicação dos PCDs é uma reivindicação justíssima. Sim. E, no entanto, se arrasta, não é atendida. Aí. O novo governo já está fazendo quase, daqui a pouco faz um ano, e enfim. Então seria muito. Aí foi uma ação do meu partido, PSD, que devolveu a isenção. Mas aí agora tem essa discussão de que o valor é muito baixo. Pois é. O valor do veículo, né? Então precisaria ser aumentado. Exatamente. E essa é uma questão que realmente seria interessante que a senhora se apropriasse bem dessa questão e colocasse nas suas redes sociais informações para os nossos amigos PCDs que esperam por esse tipo de resposta. Até porque o ano já está praticamente finalizado. Muito bem. Deputado, eu queria saber o seguinte, a senhora já fez considerou um comentário a respeito do governo Tarcísio. Eu queria que a senhora fizesse o mesmo em relação ao governo Lula. Já estamos com quase 10 meses, os 10 meses iniciais do governo Lula. Gostaria que a senhora fizesse uma avaliação exatamente na área de saúde, na área de educação. Tivemos agora uma reforma ministerial, né? Eu gostaria que o seu partido foi, de certa forma, afetado, atingido com a substituição, inclusive, do ministro Márcio França, que é aqui da nossa região, foi prefeito aqui de São Vicente, foi governador do estado, como a senhora bem sabe, e que, por ser até da região, havia sido nomeado ministro de Portos e Aeroportos, né? E considerando-se a importância do Porto de Santos, que é o maior porto do hemisfério sul, né? Mas, de qualquer forma, por razões de governabilidade, né, o governo Lula decidiu afastar o ministro Márcio França da área de portos e aeroportos, criando um outro ministério para ele e colocando alguém do Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas, para o Ministério de Portos e Aeroportos. Como é que a senhora vê essa modificação, enfim, todos esses problemas com relação, sobretudo em relação ao PSB, o seu partido, que foi diretamente afetado? Bom, sempre se faz coisas por governabilidade, né? Não é a primeira vez que a gente vê o governo federal fazendo isso e não é uma exclusividade do governo Lula também. O que me preocupa é ver o governo Lula fazendo isso por governabilidade sem ter uma garantia de que ele vai ter governabilidade. Pois é. Porque essa base para quem ele deu o Porto de Santos não garantiu que vai voltar com ele, não. Sim, ao contrário. Soltaram uma nota dizendo que não há nada garantido. Estão fazendo isso meio na base da fé e do amor, sem ter as pessoas vão de fato dar governabilidade para ele. Então, para mim, é um negócio que traz muita incerteza e que prejudica um aliado, né, que abriu mão de concorrer ao governo de São Paulo, em prol de um acordo que foi feito com o PT, então que prejudica um grande aliado que é, inclusive, do partido do vice-presidente. Claro. Decisões que são tomadas em prol de governabilidade, só que eu não sei se ele vai ter essa governabilidade. Pois é, porque o resto, sobre o governo federal, tem um ótimo diálogo com a secretária nacional da Pessoa com Deficiência, que é Ana Paula Fernella, tem um ótimo diálogo com o ministro dos Direitos Humanos, que é Silvio de Almeida, que inclusive me chamou para conversar pessoalmente sobre o lançamento do programa Viver Sem Limites 2, pensando em pessoas autistas. Então, não tenho do que reclamar nesse sentido. Eu acho que a gente está muito bem assistido no quesito pessoas com deficiência. É um governo que pensa, de fato, em políticas públicas para pessoas com deficiência. A gente vai ter o lançamento do Viver Sem Limites 2 agora. A gente vai ter o lançamento no início do ano que vem da avaliação biopsicossocial, que é muito importante também para ter acesso a políticas públicas para pessoas com deficiência. Então, eu vejo com bons olhos o trabalho que está sendo feito nessa área, até porque agora a gente tem acesso direto, né? Para mim é muito fácil ter acesso ao Ministério dos Direitos Humanos, à Secretaria da Pessoa com Deficiência e dialogar diretamente sobre políticas públicas que nos interessam. Muito bem, de fato, agora com relação a essa questão da governabilidade, só para reforçar o que a senhora vem dizendo, quer dizer, o Partido Republicano emitiu inclusive uma nota oficial dizendo que não havia nenhuma garantia de apoio ao governo Lula e que a escolha do novo ministro Silvio da Costa Filho era uma escolha pessoal do presidente Lula, que é amigo do deputado Silvio Filho, hoje ministro de Portos e Aeroportos. Vamos ver como é que fica, né? Como diz a senhora, vamos ver se esse arranjo de fato é para
para valer ou não. Deputado, eu vou pedir a sua licença, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 9 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer, ouvindo, melhor dizendo, pelo celular, a deputada estadual Andréa Werner, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é uma especialista, é uma lutadora em relação à questão do transtorno do espectro autista, enfim, é uma pessoa que reflete muito sobre isso, importantíssima a luta que ela desenvolve em favor não só dos autistas, mas também das pessoas com deficiência de uma maneira geral. Deputado, já estamos no último bloco, passa muito rápido, e eu queria passar para o Fernando de Maria agora, que tem mais algumas perguntas para a senhora, por favor. Deputada, na semana passada o governador Tarcísio de Freitas enfrentou aí sérios problemas com essa questão, especialmente da CPTM, do metrô de São Paulo, e obviamente há uma preocupação muito grande sobre a privatização dessas empresas, né? Eu gostaria de saber a sua posição a isso. Acha que esse tema vai ser realmente levado adiante, assim como a questão da Sabesp, que é outro nó aí a ser tirado. Há uma pressão muito grande junto aos prefeitos, não sei, aí a senhora é da região de Campinas aí também, como é que está a respeito? Os prefeitos estão recebendo cartas, porque boa parte, um pouco mais de 300 municípios são administrados, tem a Sabesp como parceira na área de água e esgoto, né? Aqui a Baixada Santista, por exemplo, e vários contratos, por exemplo, foram firmados agora nessa última década com validade aí de 25, 30 anos. E, obviamente, há um questionamento muito claro, né, que há uma pressão, por incrível que pareça, mas há uma pressão muito clara em cima dos prefeitos. É claro, ninguém assume publicamente, mas em off a gente sabe que isso está acontecendo para dar assim o aval aí para a privatização da Sabesp. Gostaria de saber como é que está a sua posição, o que tem isso na Assembleia, porque às vezes o fogo amigo também na Alesp, junto ao governador, não é tão amigo assim, né? Parece que o governador não tem tido vida tão fácil assim, e obviamente vão ser alguns temas mais polêmicos que vão ser pautados aí, até porque o governador já se colocou que quer privatizar a Sabesp até o próximo ano. Então a gente gostaria de saber como é que está o clima nesse sentido. Vai passar tudo isso daí, deputada? Olha, se for passar não vai ser fácil não, porque primeiro a base do governador vai cobrar muito caro por isso, né? Já tem demonstrado isso, que vai cobrar o apoio muito caro. E segundo, a oposição, e aí nesse aspecto eu me coloco como oposição, não vai deixar passar barato. Eu sou contra a privatização da CPTM, eu sou contra a privatização da Sabesp. Primeiro porque em nenhuma grande capital do mundo os trens metropolitanos eles são privatizados, não faz sentido, e a mesma coisa com a água. Inclusive alguns países andaram refazendo esse processo, né, revertendo o processo de privatização. Quando a gente fala de água, a gente está falando de um bem que está esgotando, né, um bem natural que está esgotando. A
gente vai botar isso na mão do mercado, né? O que o mercado faz com produtos que estão esgotando? Ele sobe o preço. Então não faz o menor sentido a gente botar água na mão do mercado, para ele precificar do jeito que ele quiser. A água tem que ser coisa fornecida pelo Estado. Então, por mim, não se privatiza. Eu vou fazer parte da turma que vai lutar para que não seja privatizado. Uhum. E a senhora sente que o clima na Assembleia também, quer dizer, o governador está conseguindo governar tranquilo, nadando de braçada, como se, voando em céu de brigadeiro, assim como se diz no meio político, ou não? Não, tranquilo não. Tranquilo, ele não está conseguindo governar, não. Inclusive, teve alguns atritos com a própria base. Sim. Base, até dentro da base que a gente chama de base bolsonarista mesmo, base União Brasil, tem tido alguns conflitos ali. Eles têm negociado e eu não sei como estão essas negociações. Recentemente parece que se deu uma trégua, tanto que ele conseguiu aprovar aquele projeto de lei que aumenta as taxas do judiciário, que foi uma pena, né? Infelizmente ele conseguiu aprovar aquele projeto de lei, porque parece que ele conseguiu uma negociação ali com a sua base, mas antes disso, aparentemente nada ia passar. Então agora tem que ver como é que vai ser a negociação de agora em diante para ele conseguir passar essas próximas pautas, porque são muito mais críticas do que aumentar as taxas do judiciário. Olha, sem dúvida, porque o secretário... E a base dele sabe disso. O secretário Gilberto Kassab vai ter muito trabalho, viu? Muita gente, ele é reconhecidamente um hábil articulador e tal, é um homem do diálogo, vai ter que se desdobrar aí, viu? Para resolver os problemas junto à Alesp, né, deputada? É isso, boa sorte pro Kassab e boa sorte pro nós. E até a gente fala do governo Lula, mas o Tarcísio até agora não tem sido testado. Porém, a gente sabe nitidamente que, e aí a senhora nos bastidores, obviamente só está acompanhando, que deputado federal foi agraciado, vereador em São Paulo foi agraciado com o cargo no secretariado, no governo, e nenhum deputado foi agraciado. É isso mesmo, deputado? Há uma certa insatisfação, só percebe isso nitidamente também, uma certa insatisfação, deveríamos ter uma reforma aí também para poder acomodar aí nesse sentido, só acredito que isso venha acontecer? Há muita insatisfação, porque a gente veio de várias décadas de PSDB que ocupou vários escalões de cargos no governo, né? E agora entrou o Tarcísio, e aí as pessoas que eram do PSDB não querem deixar os cargos, mas o Tarcísio tem que acomodar os novos acordos que ele está fazendo. Então isso obviamente está atritos, né? Claro. E aí os atritos vêm disso, dessas negociações de cargos, negociações de emendas e tentando acomodar quem já estava lá e quem quer coisas novas. Então isso está sendo fácil. O pano de fundo, como sempre, né, deputado, é a chamada governabilidade. Não muda muito, não. Não muda muito. Tá certo. Deputado, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas infelizmente temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação, tá certo? E já convido para uma futura participação, mas aí com imagem, tá certo? Com a internet funcionando perfeitamente. Ou o dia que a senhora vier a Santos também, teremos enorme prazer em recebê-la. Muito obrigado, viu, deputada? Eu que agradeço e vou ter o maior prazer de visitar vocês aí e torcendo para que a luz volte logo aqui também. Realmente é muito melhor participar vendo vocês e vocês me vendo. Agradeço também a audiência. Tá certo, obrigado, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Boa semana. Andréa Werner, do PSB, que foi a nossa entrevistada de hoje. Muito obrigado ao colega jornalista Fernando de Maria pela participação brilhante de sempre, a equipe técnica em nome do Felipe e, sobretudo, a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna.
Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.